Olá, segundo ano. Então, vamos lá, tá? Mais uma videoaula aqui. E vamos entender por que a pressão atmosférica ela influencia no ponto de ebulição das substâncias, tá? Então, não é só o tipo de ligação química ou as forças intermoleculares que influenciam, né, nessa questão do ponto de ebulição, mas a pressão atmosférica também. Então, vamos ver aqui o balãozinho. E ele diz: quanto menor for a pressão externa exercida sobre a superfície do líquido, menor será a temperatura de ebulição e vice-versa. Então, isso quer dizer o quê? Quando a minha pressão atmosférica é baixa, é pequena, o meu ponto de ebulição ele é menor. Então, ele tem uma temperatura menor. E quando essa pressão ela é maior, o ponto de ebulição ele também vai ser maior. Então, vamos lá. Quando a minha altitude ela é maior, o meu ponto de ebulição vai ser baixo, porque a pressão é baixa. Enquanto quando o meu líquido está a nível do mar, onde a pressão é maior, o ponto de ebulição será maior. Tá? Aqui nós vamos ver um exemplo agora. Aqui tem duas fotinhas. Aqui nós temos a primeira foto, aqui em cima, Rio de Janeiro. Embaixo, Brasília. Tá? E qual que é a diferença entre essas cidades? Exatamente a altitude. Rio de Janeiro se encontra a nível do mar, onde a pressão atmosférica é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. E a altitude igual a zero, né? A nível do mar, nós consideramos altitude zero, enquanto Brasília está bem acima do nível do mar. Com isso, a sua pressão atmosférica será menor que 1 atm e menor que 760 milímetros de mercúrio. Por isso, a água, né, por exemplo, ela entra em ebulição no Rio de Janeiro aos 100 graus Celsius e em Brasília em 98,3 graus Celsius. Ela precisa, né, de aproximadamente 2 graus Celsius a menos em Brasília. Isso é uma quantidade pequena, porém uma quantidade de energia menor para entrar em ebulição, por conta dessa pressão que é menor aqui em Brasília do que no Rio de Janeiro. Tá? Nós sentimos essa diferença de pressão quando, por exemplo, nós descemos a serra e vamos para o litoral. Quando nós percebemos, né, que o nosso próprio corpo, né, o ouvido, tem aquela sensação de entupimento, causa, né, essa diferença de pressão. A causa é a diferença de pressão do ambiente, causa essa diferença no nosso corpo. E influencia também na ebulição da água. Tá? Aqui nós temos um gráfico. Aqui esse gráfico, né, ele mostra o nível do mar, onde a pressão é 760 milímetros de mercúrio, e o Monte Everest, que está a 8,85 quilômetros de altura, onde essa pressão é praticamente 1/3 do que aqui embaixo, né, 250 milímetros de mercúrio. E essa diferença, né, de pressão atmosférica faz com que haja essa diferença no ponto de ebulição. Enquanto aqui embaixo, no nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius, aqui ela vai ferver numa temperatura bem menor, né? Então, se por exemplo, aqui embaixo, a nível do mar, nós colocamos uma batata para cozinhar, ela vai cozinhar normalmente, né? Nós deixamos lá de 15 a 20 minutinhos sob fervura,
da água até que ela cozinhe. E aí eu tenho que colocar uma quantidade suficiente de água, porque essa água ela vai estar entrando em ebulição. Se eu fizer o mesmo processo que eu faço aqui a nível do mar, no Monte Everest, a água vai entrar em ebulição muito rápido e não vai cozinhar a batata, por exemplo. Então, mas por quê, né? O que acontece que essa pressão atmosférica faz, né? O que a pressão ela interfere para que mude essa questão de ponto de ebulição das substâncias, né? Então, vamos relembrar um pouquinho o que é a ebulição. A ebulição, ela é quando um líquido passa para o estado de vapor, estado de gás. Então, eu forneço energia para esse líquido, geralmente em forma de calor. Com isso, acontece uma agitação das moléculas e elas tendem a passar para o estado gasoso, onde no estado gasoso essas moléculas elas estão bem mais afastadas do que no estado líquido, onde elas estão, né, bem próximas, né, de uma forma mais com uma força, né, entre as moléculas maior. Então, quando fornecemos energia e essa molécula ela quer se afastar, né, ela tende a subir, ir pro nosso ambiente para ter mais espaço e distanciamento entre essas moléculas, né? Porém, quando a água, né, vamos dar o exemplo da água, ela entra em ebulição, é formado bolhas lá embaixo, né, no fundo do recipiente, que é onde está em contato com a chama, na parte mais quente. Então, ali embaixo, as moléculas que estão encostadas na superfície do fundo do recipiente, elas vão entrar em ebulição primeiro, elas vão passar para o estado gasoso, porque elas vão receber energia diretamente. E aí vai formar essa bolha lá no fundo do recipiente. Então, essa bolha ela vai subindo, né, enfrentando obstáculos aí de outras moléculas, a própria pressão do líquido, e quando ela chega na superfície, falta essa última barreira, que é a barreira da pressão atmosférica, que ela tem que ter energia suficiente para quebrar e partir para o ambiente, né? Então, essa pressão atmosférica vai influenciar nesse ponto, como uma barreira, para que essa molécula quebre e consiga passar e ir para o nosso ar, para o ambiente, tá? Então, vamos entender de um exemplo simplificado. Vamos imaginar que eu tenho uma caixa ali embaixo, a nível do mar, né? E uma caixa lá no topo do Monte Everest. Você, né, uma pessoa, está dentro dessa caixa tampada, tá? Só que a tampa está solta, a tampa está totalmente solta. E aí, você vai ser a minha molécula entrando em ebulição, tá? E a tampa da caixa tá ali, solta, onde você tem que empurrar para sair e se tornar um vapor, tá? Porém, na caixa que está a nível do mar, existe ali um peso, né, em cima da tampa da caixa de 50 quilogramas, tá? Vamos imaginar ali um saco de cimento em cima da tampa da caixa. Enquanto na caixa que está lá no Monte Everest, existe um peso de 15 quilos. Né? Vamos imaginar lá um saco de arroz e meio. E aí você pensa, você é a molécula que está lá dentro dessa caixa. Qual das caixas você vai precisar de mais energia para abrir essa tampa? A caixa que está lá embaixo, a nível do mar, né? Onde eu tenho um saco de cimento, 50 quilogramas em cima da tampa. Ali eu vou ter que fazer uma força maior, tá? Empurrando a tampa dessa caixa para conseguir sair. E é isso que acontece com a bolha de vapor que está, né, em aquecimento dentro desse recipiente. Enquanto lá no Monte Everest, fazendo uma força mínima, você abre a tampa da caixa e sai, tá? E a panela de pressão, né?
Então, vamos entender o princípio de funcionamento da panela de pressão. Então, dentro da panela de pressão, a pressão ela é aumentada por conta desse mecanismo, né, que existe nessa panela, que é diferenciado. Enquanto na panela comum, o vapor ele fica livre, né, para sair, né, ultrapassando apenas a barreira da pressão do líquido e a pressão atmosférica. Na panela de pressão nós temos a pressão da tampa, né, a tampa então ela está bem vedada, onde a saída é mínima, né, pela válvula, e essa tampa ela veda prendendo o vapor dentro da panela, né, por isso que acontece vários acidentes quando essa panela ela não é utilizada da forma correta. Então, o que ela faz? Ela aumenta a pressão de uma maneira bem drástica mesmo, né? Ela segura esse vapor ali dentro para que ele não saia. Então, com essa pressão aumentada, a temperatura, né, chega a atingir dentro da panela 120 graus Celsius. Então, além da pressão ser muito grande lá dentro, né, a água ela atinge temperaturas bem maiores que 100 graus Celsius. Com isso, aumentando, né, a eficiência de cozimento dos alimentos. Então, essa grandeza ela é inversamente proporcional, né? Se eu tenho uma maior temperatura, o tempo de cozimento ele é bem menor. Por isso que um feijão, né, quando eu cozinho numa panela comum, ele vai demorar muito mais tempo para atingir o ponto do que na panela de pressão, porque lá a temperatura fica bem maior que 100 graus Celsius, né, possibilitando que o cozimento seja mais rápido e, né, facilita aí o cozimento onde a altitude é muito elevada, porque como eu falei, lá no Monte Everest, numa panela comum, a água ela evaporaria antes de terminar o cozimento. Porém, a panela de pressão ela faz esse pressionamento artificial, vamos dizer assim, né, pelo design da panela, aumentando, né, a temperatura possível de atingir dentro da panela, tá? E, gente, o inverso também acontece, tá? Então, se eu for, né, para um lugar mais baixo que o nível do mar, onde a pressão é maior ainda, né? Porque quanto mais baixo, né, a nível do mar, a pressão é 760 milímetros de mercúrio, um atm. Quanto mais baixo eu for, maior será essa pressão. Então, eu vou precisar de mais energia para que a substância entre em ebulição, tá? Aqui eu tenho um exemplo dessas bolinhas, né? Então, ela começa aqui embaixo, aonde está em contato, né? Mais próximo aqui da fonte de aquecimento. E aí, ela vai quebrando essas barreiras, né? Já aqui no próprio líquido, né? Esbarrando nas moléculas líquidas, até conseguir atingir a superfície. E aí, quando chega aqui na superfície, ela precisa quebrar a barreira da pressão atmosférica e ir para o ambiente. Tá, gente? Aqui, né, vou deixar a fonte, que é do site Mundo Educação, onde eu utilizei o texto explicativo deles aqui para passar para vocês. Então, até mais, galera.